Perdi uma pessoa é pra ficar triste. Mas eu perdi uma pessoa, fiquei mal demais, criou algum pensamento no meio do caminho. E é isso que a gente tem que olhar. O que você criou? Ah, eu fiz alguma coisa errada? Será que eu tenho alguma coisa errada? Será que eu nunca vou conseguir? Aí começa. A gente já viu muita gente que sofria muito na adolescência ou na jovem adulto e que apanhou da vida e acabou amadurecendo, né? Então eu acho que a própria vida pode ensinar. Mas a gente tem aí... Yuri, esses homens, né? Por exemplo, matando a mulher. Né? Aconteceu ontem, um cara jogando... Obrigada. Um cara jogando fogo na mulher porque ela terminou com ele. Aconteceu ontem no Rio de Janeiro. Pôs fogo no ônibus inteiro. Jogou gasolina na mulher e pôs fogo e todo mundo pegou fogo no ônibus. Enfim. Ele também se matou, não? Não sei, porque eu peguei isso aqui agora, vindo pra cá, solta, assim. Então, esse cara, não sei, 35 anos, 40, não sei. A gente pega esses caras de 35 ou 40, não amadureceram ainda, né? Eles não... Então, mesmo a vida... E muitas vezes a história desse cara já foi de agressão no primeiro relacionamento, de agressão no segundo, tá no terceiro e tá fazendo isso ainda. Ele não conseguiu amadurecer. O negócio é muito embaixo ali. Quanto você acha que isso é amadurecimento ou uma psicopatia ou uma patologia? Eu vou explicar por quê. Eu sempre lidei muito mal com términos. Mas o meu lidar muito mal é interno. Eu me fechava, eu ficava sofrendo por dentro, assim, pô, cara, como assim? Tipo, quando eu tinha 11 anos, eu perdi meu primeiro cachorrinho, e ele morreu afogado na piscina. De madrugada, ele estava correndo, caiu na piscina e ninguém ouviu, ficou lá e morreu. No dia seguinte, estava lá. Puta, eu fiquei desesperado, porque era perto da minha janela. Eu ficava me culpando assim, como eu não ouvi, como eu não acordei pra pular a janela e salvar ele. Tipo, caraca, foi uma coisa terrível. Mas uma coisa interna. E aí, terminando alguns namoros, né? Hoje eu sou casado, mas terminei alguns namoros e sempre lidei mal do tipo, sofria. Só que, obviamente, não toquei fogo em ninguém. Isso. O que separa alguém que tem um profundo sofrimento e talvez imaturidade do tipo, não, eu vou me vingar do mundo. O mundo não pode me tratar assim. O que você acha que pode ser isso? Nossa, é multifatorial, tá? A gente pode falar da questão da psicopatia, com certeza, para esses casos. Então, a gente precisa ver a infância dele e entender um pouco o que aconteceu lá. A gente é muito fruto da genética e do que aconteceu na nossa vida, do ambiente. Sim. Então, geneticamente, pode ter propensão para ter psicopatia, pode ter uma propensão... Tem uma coisa muito legal sobre a personalidade... Tem um fator genético, olha que legal, tem um fator genético já descoberto que mostra que a gente nasce numa barra, de 0 a 100, né, porque não é 8 ou 80, com mais características de neuroticismo, ou seja, mais instável emocionalmente. Então, geneticamente, hoje, a teoria da personalidade mais aceita, que chama Big Five, diz que tem 5 características genéticas que a gente nasce e determina 50% de como a gente funciona. Não vou falar todas, posso falar se você quiser depois, mas uma delas é o neuroticismo, que é a instabilidade emocional. Então, já que você teve cachorrinho, você sabe que quando a gente tem um animalzinho, por exemplo... tem uns bichinhos que você adota ou compra, eles são mais medrosos, vem uma bomba, ele tem medo, fica embaixo, ele morde as pessoas porque ele tem medo. Tá ali, genético, veio de pequenininho assim. E tem o outro mais valentão, que é o que vai na frente, que se for latir é porque eu que mando aqui, é o machinho alfa. Característica genética. Então, a gente pode falar que a instabilidade pode ser genética. Tem gente mais estável e mais instável. Isso significa que quando uma pessoa vive, eu faço assim, né? Quando uma pessoa vive um estresse, tá? Todo mundo vive um estresse, todo mundo sai do eixo. Então, morreu um cachorrinho que a gente ama, a Karina sai do eixo, o Yuri sai do eixo. Todo mundo sai. Uma pessoa que nasceu geneticamente mais instável emocionalmente, ela demora para voltar ao eixo. Tá? Fica girando mesmo. Fica girando. E uma outra pessoa mais estável, ela gira e volta. Então, geneticamente, a gente tem mais possibilidade de sofrer na vida, porque tudo é muito intenso. Tem a história de vida mesmo, que são os outros 50%, que é como que essa criança foi educada, o que ela recebeu e não recebeu, quanto ela foi agredida.
o quanto ela foi abandonada. E a gente sabe que a psicopatia, quando você vai investigar a causa, você olha uma história de vida meio com agressões, abusos e tudo mais. Tem uma coisinha ali, né? Tem. Então pode ser a genética da psicopatia, pode ser um ambiente inóspito para a criança, né? Para o adolescente. Que mais que pode ser? Pode ser uma doença mental. Sim. Né? A psicopatia é uma doença mental? A psicopatia é considerada dentro do DSM, né? O DSM é o manual de diagnóstico. Ele está lá dentro, né? Então, não se sabe muito. Tem várias pesquisas tentando achar alguma coisa morfológica. Será que tem um modo de funcionar? Tem um pesquisador que achou 3 características, que não é todo mundo que tem essas características é um psicopata, mas vários psicopatas têm, que são crianças que brincavam com fogo, porque mostra, na verdade, não que seu filho brinque com fogo, ele é psicopata, pelo amor de Deus. Mas deixa eu fazer coisas perigosas, né? Acho que sente uma atração pela adrenalina, alguma coisa assim. Que ele viu fogo, mas provavelmente pode ser outras coisas perigosas, né? Uhum. Bombinha, sei lá. Sim. Tem a enurese noturna, que eram crianças que demoravam mais para parar de fazer xixi na cama. X. O que isso tem a ver? Mas... estatisticamente tá ali, estatístico. Né? Putz, tem mais um que... maltratos de animais. Porque você conseguir maltratar seu amigo, seu animal, maltratar mesmo, fazer maldade, é uma questão de empatia, né? De empatia no sentido de conseguir entrar no lugar do outro, ver que ele vai sofrer e mesmo assim fazer. E mesmo assim continuar. Uhum. Essas eram 3 características descritas aí, né? Em comum do psicopata. Entendi. Mas é uma soma, é difícil... Aí, aliás, deixa eu voltar nessa história do cachorro, porque tem uma coisa legal que a Trek fala sobre isso. Sobre o caso... do seu sofrimento sim. em relação ao cachorro. Olha só, ele chama... Se você perde um cachorro, olha que legal isso. Você vai sentir tristeza. Porque tristeza é o sentimento de alguém que perde alguma coisa importante. Tudo bem? Todo mundo que perde um trabalho, alguém que ama, um cachorro que ama, vai sentir tristeza. Fazendo terapia ou não fazendo terapia, é o esperado. Tristeza, então, a gente chama de sentimento primário, porque está ligado à causa. Perdi alguém, eu sinto tristeza. Agora, perder alguém ou um cachorro e sentir culpa, já não é primário. Já tem uma invenção na sua cabeça no meio do caminho. Então, eu perco o cachorro, eu penso que eu sou o culpado, porque eu deveria ter visto, eu deveria ter ouvido, eu deveria ter acordado, eu não fui o dono bom o suficiente, e aí eu sinto culpa. Esse é o sentimento que a gente chama de secundário, porque não se deve, teoricamente, não se sentiria culpa quando você perde alguém. Se você perde alguém ou algo importante e sente culpa, já tem pensamentos distorcidos no meio do caminho. E é isso que a gente trabalha, uma das coisas que a gente trabalha na terapia para identificar que você criou um sofrimento. Esse é um sofrimento que você criou. Talvez os meus sofrimentos, no meu julgamento, excessivos com términos, não excessivo, tá? Mas eu acho que eu sofria mais que outra pessoa. Mas talvez tenha pelo fato de eu me culpar pelo término, embora todo mundo fala que nunca é só uma pessoa, é o somatório de coisas, as 2 pessoas têm a sua parcela, mas eu me sentia, de certa forma, um pouco mais responsável por isso. E aí eu falei, puxa, tá vendo? Mais uma vez. Aquele reforçador do fracasso ambulante em relacionamentos. Perfeito! Você acabou de falar um pouco que a gente falou, né? Eu perdi uma pessoa é pra ficar triste. Mas eu perdi uma pessoa, fiquei mal demais. Criou algum pensamento no meio do caminho. E é isso que a gente tem que olhar. O que você criou? Eu fiz alguma coisa errada? Será que eu tenho alguma coisa errada? Será que eu nunca vou conseguir? Aí começa.